Olá! Hoje vamos falar daquela pessoa que chegou num momento da vida que sentiu que a profissão que ela tinha até hoje, que por anos ela ficou exercendo, perdeu a graça. Ela não tem mais paixão por aquilo, não tem mais entusiasmo para fazer aquilo, para acordar de manhã e ir para a mesma rotina. Vamos tentar entender tanto o porquê que isso pode acontecer, porque que a pessoa de repente não gosta mais do que sempre gostou e o que pode se fazer numa situação dessa. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, falar dos nossos sentimentos, falar de situações que podem estar te abalando, te movendo de alguma forma e que não tá legal para você, tá causando alguma angústia. E cada vídeo meu é um exemplo de um tema, um assunto que você pode contar com o psicólogo, que você pode levar para uma terapia e tentar alinhar melhor a tua cabeça, o teu comportamento, as coisas que você faz, as atitudes que você está tendo e ter uma vida mais bacana, mais harmoniosa. Eu mesma não atendo, mas apresento o meu site, tem uma equipe grande, o link está aqui embaixo ou aqui pelo WhatsApp, até bem mais prático de você pegar as informações de horários, valores, toda essa parte objetiva. Eles atendem na região da Avenida Paulista, para quem está aqui em São Paulo, perto de metrô. Para quem não prefere não ir pessoalmente, presencialmente, pode fazer online, daí pode ser de São Paulo ou de qualquer lugar do mundo. Então, vamos falar isso. Algumas pessoas escolhem a profissão com muita certeza no momento que escolheu, outras não, teve muita dúvida, muita coisa e no final chega em uma. Independe da quantidade de certeza que você tem para escolher a profissão, do quanto que aquilo vai te preencher ao longo da vida, do quanto que aquilo vai ser bom para você, enquanto que você vai estar entusiasmada em fazer aquela profissão. Independe, porque são muitos fatores envolvendo. Aliás, eu tenho um vídeo que eu nem recomendo ele porque ele tá muito antigo, mas o vídeo mais assistido desse canal, já deve estar chegando perto de 1 milhão de visualizações, é um que fala sobre pessoas que não conseguem escolher uma profissão, porque é um momento que para algumas pessoas tem muita dificuldade de saber quais são as referências dela, de saber quais são os gostos, de tentar prever em qual atividade ela vai se sentir bem, vai se sentir realizada, e algumas vezes a parte prática também, que vai dar o retorno para ela, que não adianta ela ser apaixonada por uma profissão quando você está num mundo que requer que você pague contas, que você tenha os boletos vencendo. Então, entrar num acordo com tudo isso muitas vezes não é fácil. Mas hoje vamos falar da pessoa que já em algum momento da vida dela entrou nesse acordo, escolheu a profissão, exerceu por um bom tempo, esteve envolvida, empolgada com aquilo por um bom tempo, mas num dado momento perdeu a graça. Num dado momento, ela não quer mais continuar fazendo aquilo, não sente gosto mais de continuar fazendo aquilo. Aí tem duas possibilidades. Normalmente o que as pessoas falam de pronto é muda de profissão, vai fazer outra coisa. Às vezes é possível, às vezes não é tão fácil assim. Às vezes a pessoa acha que não é tão fácil assim, mas na hora que começa a entrar no processo de ver uma outra possibilidade, descobre que ela é capaz sim, que ela pode se habilitar ou numa outra atividade, uma outra profissão, ela pode fazer um curso, ela pode, sei lá, aprender, ter conhecimento a respeito daquela outra atividade, ou ela pode entrar como estagiária e ir aprendendo, ou não como estágio, simplesmente ela vai fazendo, vai aprendendo enquanto faz. Existe, dependendo da função e da profissão, óbvio, né? Então, mas eu acho que essa saída de simplesmente para o que você está fazendo é muito parecido com alguém que está reclamando do namorado, do marido, da noiva, da esposa, e a pessoa fala, rompe, acaba com esse relacionamento, vai embora. Não é fácil assim, tem toda uma construção que foi acontecendo. Às vezes a pessoa tá reclamando e nem ela percebe que ela tá reclamando de um aspecto. Um aspecto não tá legal, não significa que precisa jogar o pacote todo no lixo. De repente, desse pacote precisa só trocar um pedacinho ali da capa. De repente pode se rever alguma situação. No caso do relacionamento, você pode sentar e conversar e solucionar algumas coisas. Então, na profissão, eu vejo isso como possível também. Muitas vezes você não precisa simplesmente ou somente trocar de atividade. Você pode rever o que você está fazendo e tentar identificar exatamente qual é a parte, qual é o aspecto que não está te preenchendo. O que dali
Você poderia lapidar o que você deixou para trás, que às vezes tem muita coisa que a gente fazia no começo e a gente deixou para trás. Alguma atividade que você no começo era muito criativo, você inovava, você ia atrás de soluções novas, você buscava, você pesquisava e você parou de fazer isso. Chegou num ponto que você falou, agora já está tudo prontinho aqui, não preciso mais mexer, né? E só sai repetindo aquilo, fica muito chato. E você não percebe que era aquilo que te empolgava, não a profissão em si, mas o fazer bem feito. E isso eu acho que é muito importante. Muitas vezes a pessoa não é apaixonada pela profissão, ela é apaixonada pelo processo daquela profissão. O quanto que aquela profissão coloca ela em atividades, em situações que são muito engrandecedoras, que para ela é muito satisfatório. Então, como eu dei esse exemplo de... E uma coisa que eu acho, que nem sempre a pessoa gosta, ou sim, o que eu falei, nem sempre a pessoa gosta da atividade, ela gosta de como aquela atividade acontece. Como, por exemplo, a pessoa vamos falar de uma atividade simples, é um pintor de paredes. Aí um pode considerar que pintar a parede é só ir lá pegar tinta, espalhar na parede e acabou o serviço. Outra pessoa pode considerar que um pintor de parede é aquele que observa que tipo de parede exige um tipo específico de tinta. Quais são as técnicas? Mesmo ele já pintando parede há muito tempo, será que tem algum método novo que agora vai ser mais fácil, vai ficar mais bonito, vai ficar mais eficiente? Será que essa pessoa, a hora que acaba de pintar a parede, ele olha para ela e sente orgulho, fala, essa parede fui eu que pintei? Tudo isso é muito mais do que pintar uma parede. Tudo isso são processos que envolvem aquela profissão. E a pessoa que tem essa paixão, eu acho que ela é muito mais fácil de transitar entre profissões ou de não sofrer quando precisa de trocar profissão. Porque ele não é apaixonado por aquela profissão em si. Ele é apaixonado pelo que envolve, pelo processo, pela criatividade, pela pesquisa, por se sentir grande fazendo aquilo, por se sentir produtivo, por ter orgulho do que faz, por sentir que ele fez alguma coisa que ajudou alguém. Uma vez até eu lembro de uma pessoa que ela estava me falando que estava cansada do trabalho dela, estava cansada, ela não aguentava mais. Ela não aguentava mais resolver problemas dos outros. Aí eu parei e falei, meu Deus, será que existe algum trabalho, alguma profissão que não é resolver problema dos outros? De alguma forma, o pintor de parede, ele está resolvendo o problema da pessoa que estava com a parede ruim e precisava ser pintada. Aí você fala, não, tem youtuber que pinta a própria casa e ele só posta aquilo e tá ganhando dinheiro com isso. Inclusive eu conheço um canal que é muito bom nesse sentido. Ele arruma a própria casa e vai filmando e vai postando e ele é muito bom na narrativa. Ele tá resolvendo o problema de alguém. Pode ser que ele não esteja ensinando ninguém a pintar, pode ser que algumas pessoas ele esteja ensinando a pintar, mas ele tá dando entretenimento. Isso é um problema. De alguma forma, as pessoas precisam de entretenimento. Uma parte do dia delas é legal que seja preenchido com entretenimento. Então, todo trabalho é resolver o problema de alguém. Então, se você focar nisso, no seu orgulho de estar resolvendo o problema de alguém, o quanto isso é bom, e você está tendo a contrapartida. Se é um trabalho, você está sendo remunerado por isso. Então, perceber o que está te desagradando agora e que antes te agradava. O que você perdeu? Foi alguma coisa que você perdeu? Foi alguma coisa que você deixou de lado nesse meio do caminho? Você simplesmente cansou porque você acha que você já chegou até o fim, você já aprendeu tudo, você já fez tudo, não tem mais o que crescer, o que progredir, o que andar nisso que você está fazendo. Não, já fiz demais, não aguento mais repetir isso. Será que não é hora de inovar? Ou buscar uma outra coisa que te dê isso? Porque não adianta só trocar, porque trocar de profissão, de novo fazendo aquele paralelo com o relacionamento, é que nem trocar de namorado e não ver, não observar qual é o namorado que realmente te interessa, que te agrada, que é o que vai te fazer bem. Então, antes de sair, olha bem, o que não tá legal, o que eu preciso trocar? Eu preciso de uma área nova? Ou será que eu escolhi errado lá no começo? Eu nunca devia, que às vezes é isso, às vezes a pessoa aguenta a profissão por muitos anos,
Porque lá no começo, quando escolheu aquela profissão, ele foi obrigada. O pai tinha um comércio, deixou por herança e ele pegou esse comércio que ele nunca quis, mas já que ele existe, tá aí, tá rendendo alguma coisa, seria ingratidão minha, seria burrice não tocar isso, só que a pessoa nunca gostou. Então, por conta do rendimento, vamos aguentar isso por um tempo. Chega uma hora que a pessoa pensa, poxa, rendimento por rendimento eu posso ter em outra atividade. Ou chega uma hora, o valor, o dinheiro em si, ele não é nada. Ele é o conforto que você recebe, que você consegue dele. Ele é a satisfação, ele é o status, ele é o dinheiro, ele é o que ele significa e não ele em si. Então chega uma hora que esses significados já perderam o sentido para você e aí a profissão perde o sentido junto. E aí você pensa, para que eu estou fazendo isso? Né? Ou será que você escolheu errado? Você não conseguia identificar lá no começo se você gostava de medicina, de engenharia, se você queria ser balconista, se você queria... E aí você foi fazer qualquer coisa, Unidunité, o primeiro que apareceu, e por um tempo, ok, é novidade, e aí chegou uma hora a novidade acabou, né? E agora você fala, o que eu tô fazendo aqui? Então, entender o porquê que isso perdeu a graça, por isso que a terapia tem que ser individual. Cada um vai ter o seu motivo, cada um vai ter a sua dinâmica, cada um vai ter o seu caminho psicológico para chegar no ponto que a pessoa tá e que ela sentiu que não tá legal, que ela precisa de novos rumos, porque isso é muito gostoso e é muito interessante, que a pessoa de repente perceba que, opa, tem coisa nova aí no mundo para mim, sentir que já morreu, que já acabou. Eu lembro de uma pessoa, uma vez que eu atendi, quando eu atendia muitos anos atrás, ela era uma pessoa que estava extremamente deprimida porque era fotógrafo e a fotografia mudou. Ele é da época que se revelava filmes e agora não se revela mais. Você acaba de bater a foto tá pronta ali, tem alguma edição, algum trabalho na foto, coisa que ele não tinha. A foto ficava boa ou não ficava boa, não tinha o que mexer e de repente, e ele se recusava a aprender, falando, não, eu não quero, eu sei, a minha profissão é essa, eu aprendi essa profissão, eu tive por muitos anos. Então se recusar a inovar, a se atualizar, porque aquela foto batida e revelada não interessa mais a ninguém, então não tem mais mercado para isso, consequentemente não existe mais essa profissão daquele jeito, e se recusar a se inovar, a gente precisa entender por que essa pessoa se recusa a inovar, o que inovar significa para ela, o que já aconteceu na vida dela, que inovações foram muito traumáticas, e aí a gente descobre por que ela tá paralisada na profissão. Você percebe que tudo é interligado, não existe um problema só específico que venha isolado. A vida da pessoa, o envolvimento com outras pessoas, o significado que a coisa tá tudo junto, tá tudo junto. Então é isso, se você percebeu que você está travado na sua profissão, que você não está mais contente, não tem mais graça aquilo que você está fazendo, para você decidir se você vai renovar o que você está fazendo, se você vai trocar de profissão, se você vai parar de trabalhar, que já chegou no ponto, no momento de você aposentar, enfim, que decisão tomar, você precisa se conhecer, você precisa entender o que cada uma dessas coisas está pesando, está significando para você. Aí você vai conseguir tomar a decisão certinha, a que vai te alegrar, que vai te dar, né, motivo para continuar acordando de manhã. Pensa nisso, sozinho tá difícil, pensa no psicólogo para te acompanhar nessa jornada. Não esquece de dar o like no vídeo, compartilha com quem você percebe que vai ser legal ouvir e obrigada por me assistir.